Vamos lá, galera, então, aí pro segundo slide aí, na normas de circulação e conduta. A gente vai dividir ele em dois. A gente ia até o 21 hoje, fechou. E daí, o restante a gente faz na próxima aula. Então, vamos lá, normas de circulação e conduta. Então, algumas questões básicas aí, né, de normas de circulação. E a gente vai tentar reforçar aí questões que caem lá no Detran, na provinha do Detran. Então, dever dos usuários. A gente já mencionou lá do artigo 26 que ele fala transitar sem constituir perigo ou obstáculo aos demais usuários, a si mesmo ou ao meio ambiente. Então, se a gente analisar essa imagem, dá para a gente ver lá o rapaz do carro dirigindo, prevendo, né, olhando lá na frente, vendo com o pedestre atravessando na faixa, as crianças brincando lá em cima do jardim e não na rua. Garanto que todos aí vocês, ainda quem é mais novo talvez não, mas os mais velhos já brincaram bastante na rua, né? Jogar bola no meio da rua, isso é errado, né? O perigo vai estar entre ali na via, ali na pista, é perigoso, né? Ainda mais se vem um veículo. Então as crianças lá no jardim brincando, né? E a bicicleta no local apropriado, aqui como descrito na imagem, uma ciclovia. Lembra lá que vai ter ciclovia, ciclofaixa e existe também a ciclorrota. Como início de disciplina, igual a gente viu o outro slide, a gente começa com leitura. Né? Então pode deixar que eu mesmo já abro aqui, já menciono sobre alguns artigos do CTB e reforçando, não necessariamente que caia o artigo lá, mas pode cair interpretações em cima deles. Né? Então vamos lá para o 172. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias, infração média, R$ 130 lá. Ou seja, desde um simples papel que você atire, né, pela janela do veículo, uma latinha ou algo assim. Se você for pego ali, né, se tiver uma fiscalização naquele local, você pode levar uma infração média, né, R$ 130. Aí a gente vai lá para o 226. Ele vai mencionar sobre a sinalização. Deixa eu chegar aqui. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via. Também uma infração média, R$ 130. Pontuação não vou focar agora, que a gente vai ter uma aula que vai falar sobre isso, né? Então também, né, aconteceu um acidente, estragou o carro ou algo assim, você pode usar até galhos lá de árvore para sinalizar o local, né, para evitar novos acidentes ou algo assim. Mas da mesma forma que você usa, você tem que remover eles lá, senão é uma infração média. Aí a gente vai para o 231, que vai falar sobre o transitar com o veículo. Eu vi cair na prova de um aluno esses dias, o artigo 231. Ali eu estou reforçando o 2, né, ali, mas vamos ler ele por completo. Né? Então, transitar com o veículo, danificando a via e suas instalações e equipamentos. O 2 aí, ó, que é o principal, derramando, lançando ou arrastando sobre a via carga que esteja transportando. O B aqui vai ser o principal daí também. Combustível ou lubrificante que esteja utilizando. Quem já viu aquele carro pingando óleo? Foi essa a pergunta que caiu, né? Transitar com o veículo pingando óleo lá, né? Combustível, qual infração que é, né? E daí vai ter o outro aí também junto. Qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente. Tudo isso que a gente mencionou vai ser infração gravíssima, R$ 293 lá, 7 pontos, e vai ter a retenção do veículo para regularização. Então, ou seja, aquele carro que está pingando óleo lá, ele pode estar cometendo uma infração gravíssima e ele pode ser retido até consertar lá o motor e resolver aquele vazamento. Na prática, não é tão fiscalizado, igual eu sempre menciono. Chega lá no mercado, né, acho que vocês nunca repararam, mas quando você ir lá no estacionamento, olhe qual a vaga do estacionamento do mercado que não tem mancha de óleo, que não tem pingo de óleo. Então, imagine o quanto de carros aí cometendo infração. E daí eu já estico o próximo aqui, que também já vi cair lá, né?
conduzir o veículo, né? Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores ao fixado pelo CONTRAN. Ou seja, aí sobre o carro que está queimando óleo, né? A gente chama que o carro está fumando, né? Está saindo aquela fumaça branca no escapamento, né? De óleo. Se o carro estiver produzindo fumaça em níveis superiores lá ao fixado pelo CONTRAN, vai ser infração grave, né? R$ 195 lá, 5 pontos, né? E o veículo também vai ser retido para regularização, ou seja, vai ficar imobilizado até regularizar lá e consertar para não produzir mais fumaça. Na prática, não é tão fiscalizado, já vi cair interpretações disso lá no teste. Então, basicamente isso. Deixa eu ver aqui. Basicamente isso, né? Produzindo fumaças ou gases em níveis superiores ao fixados pelo CONTRAN, infração grave. Já vi cair perguntando essa questão, né? Tanto do pingando óleo, produzindo fumaça, perguntando qual infração que é. Vamos lá, verificar lá o porte, né, e validade dos documentos. O artigo 133 e 159 ele vai mencionar os documentos do porte do condutor e do veículo. Então, eu não vou lembrar na sequência, mas é basicamente ali CNH e o CRLV, lembra lá. A CNH, porte obrigatório do condutor, e o CRLV por parte da questão do veículo, né? O documento obrigatório do veículo. CRLV, tem um L no meio. O CRV é somente o recibo, esse não é obrigatório, lembra lá. Aí a gente vai para o artigo 162. Esse para a galera que já dirige aí e não tem habilitação. Tem bastante aluno aí que dirige e tal, né? E não tem habilitação. O que pode acontecer se você for parado sem habilitação? Vai estar lá no 162. Esses são alguns, né, pessoal? Tem muito artigo, muita infração, né? Dirigir o veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor, ou seja, sem habilitação. Infração gravíssima, né, que é R$ 293,07, porém não para por aí. Vai ter o fator agravante que multiplica o valor da infração em 3, ou seja, vai dar R$ 880 se você for pego sem habilitação dirigindo. Então já deu R$ 880 ali. E o veículo fica retido até alguém chegar habilitado para levar o veículo embora, né? Aí puxa o 163 e 164, né, que vai estar lá, entregar mesmo, 163, o 164 que é permitir. 163, entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo 162, né, no caso, que seria a pessoa sem habilitação, infração as mesmas, penalidade as mesmas e por aí vai, ou seja, mais 880. No 164, permitir que a pessoa, nas condições referidas nos incisos do artigo 162, tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via, infração as mesmas, penalidade as mesmas, ou seja, mais 880. Vai ter gente aí nas aulas que já foi parado pela polícia e não deu nada, o policial liberou, então foi aquele guarda lá, gente boa. Mas se ele realmente seguir pelo que está no Código de Trânsito, a pessoa que for pego sem habilitação dá uma multa bem salgada. Teve alunos já que mencionaram, né, que deu 2.700, aí o outro estava lá com o licenciamento atrasado, já deu mais a gravíssima por estar com o licenciamento atrasado, já deu pátio, guincho e tal, já foi para 3.000 e pouco. Né? Ou seja, você ser parado sem habilitação e você receber realmente todas as infrações é bem salgado, né? Vai dar lá numa base de uns 2.700, 3.000 reais, ou seja, até mais do que o valor de você tirar a habilitação, né? Então, por isso que compensa tirar aí a habilitação e seguir certinho dentro da lei. Indo para o próximo lá, o 230, ele vai falar sobre o licenciamento. Deixa eu chegar aqui, que é o que eu acabei de falar, basicamente, né? 230.
Então, tá lá, o 5. Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado. Gravíssima, R$ 293, 7 pontos. E remoção, aí vai ter mais pátio e guincho, né? E aqui eu já reforço alguns do veículo que a gente vai falar aqui, ó, 230. Essa é o que a galera leva geralmente por escapamento esportivo ou alterado, né? Então tá lá no 230, conduzir o veículo sem equipamento obrigatório, este estando ineficiente ou inoperante. Com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. Com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente e inoperante. Tudo isso vai dar uma infração grave, R$ 195, e o veículo vai ficar retido, né, até regularização no local, se possível. Ou seja, trocar lá o escapamento, colocar o escapamento original e por aí vai. Na minha opinião, né, eles deveriam fiscalizar mais as fábricas e não necessariamente somente o consumidor, né, vamos falar assim. Porque se está lá, né, vamos analisar um a um. Tem um vídeo de um especialista que eu mandei para vocês lá no grupo. Se vocês quiserem, assistam com calma lá depois. Porque lá, ó, ele vai falar, sem equipamento obrigatório, este estando ineficiente e inoperante. O escapamento, digamos, vai ter a curva, vai ter o abafador, tal, e por aí vai. O escapamento esportivo, ele vai ter a mesma coisa. Vai ter a curva, vai ter o abafador. Então, ele está com o equipamento obrigatório, ele não está sem. Só que daí ele fala, estando este ineficiente e inoperante. Ineficiente e inoperante seria o escapamento furado, o escapamento velho, né? Então, não se enquadraria muito bem. Aí, com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. Aí que eu digo, se está em desacordo, se está emitindo muito ruído, a fiscalização deveria cair em cima das fábricas. Se não pode andar, não deveria ser permitido comercializar, né? Na minha opinião. E daí ali no último, com descarga livre. Esse é aquele que serra o escapamento, ou está sem o escapamento, está com escape direto, que chamam, né? Ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Aí entra o escape furado, como a gente mencionou. Aí sim, nesses casos entraria em infração. Agora o esportivo, né, fica algo aí na lei, meio que por cima, né? Bem provável que se você for parado, você vai levar uma multa. Igual, eu dou um exemplo, eu tive uma moto, vendi recente até uma moto, né? E quando eu comprei ela, tinha um escapamento esportivo e original. Sempre usei original. E no esportivo tava lá uma tarjetinha e tava escrito, né? Escapamento tal, sobre a resolução dentro das normas tal estabelecidas pelo CONTRAN. Tava descrito lá que estava dentro da lei. Mas se eu for parar numa blitz, eles vão olhar essa tarjetinha? Bem provável que não. Então, como digo, minha opinião, se não pode circular lá, deveria ser proibido desde a comercialização. Seguindo então, já mencionei alguma coisa aí do escapamento, que é do veículo, aí a gente vai pro 232 ali, ainda do porte e validade dos documentos. 232. Deixa eu chegar aqui. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste artigo, né, neste código. Aí é no caso que se você tem o documento do carro, tem o documento da tua habilitação, só que você esqueceu em casa ou acabou a bateria do celular, aí vai ser uma infração leve, só de R$ 88, e o veículo vai ficar retido no local até chegar alguém habilitado para levar o teu veículo lá. Beleza? Vamos ver agora aqui o próximo do veículo. Essa eu garanto, né, que todos já viram por aí na rua, ou se até não aconteceu com vocês. No artigo 27, ele menciona que antes de pôr o veículo em circulação, você tem que ter certeza de que ele está em boas condições, de que ele está em ordem, né? Em boas condições de tráfego, bem como com combustível suficiente. Ele vai falar lá isso no 27. E na sequência vem o 180. Garanto que já aconteceu ou com vocês ou vocês viram na rua aí alguém com um galãozinho indo buscar combustível porque acabou a gasolina. O que pode acontecer se acabar a gasolina lá? Que é a chamada pane seca. Vai estar lá no 180. 180. Deixa eu chegar aqui.
Tá lá, ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível, infração média R$ 130 e remoção do veículo. Você vai ter que pagar lá o guincho, né? Vai ter que pagar a estadia, tudo por ter acabado, além da infração por ter acabado o combustível, né? Então garanto que vocês já viram nas ruas aí um veículo sem combustível chamado pane seca. Na brincadeira eu sempre comento com vocês, né? Se acaso, pode acontecer lá de acabar o combustível, né? Ainda mais primeira habilitação, aprendendo, às vezes não tem tanta noção do veículo, né? O que você faz? Sempre falo na brincadeira, abre o capô e diz que o carro estragou, né? Se chegar um policial perguntar o que aconteceu, você fala que estragou o motor lá e o mecânico já está a caminho, o guincho já está vindo, pode ficar tranquilo. Se você falar para o policial que acabou o combustível, ele pode sim aplicar a infração lá e remover o veículo. O 230 vai falar de escapamento, que a gente falou. Condutor, postura e domínio do veículo. Lá no 28, né, ele vai falar que o condutor ele deve estar sempre atento, sempre dirigindo com atenção, prevendo, né, vendo as coisas lá na frente, né, quando está conduzindo o veículo. Ele tem que estar sempre com atenção. Na sequência, o 169 fala da infração. Está lá. Dirigir o veículo sem atenção e cuidados indispensáveis à segurança. Então, a pessoa está dirigindo meio avoada, né, meio desligada do mundo. Por incrível que pareça, é só uma infração leve. Ou seja, a pessoa pode causar um acidente grave, sério aí, mas é só uma infração leve, de R$ 88. Algumas questões meio contraditórias, né, na questão do CTB. E daí, no 252, esse eu já vi cair na prova lá com uma certa frequência. Tudo que a gente falar do artigo 252 vai ser infração média. Deixa eu chegar nele aqui. Então tá lá. Dirigir o veículo com o braço do lado de fora, transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre braços e pernas, com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança no trânsito, com apenas uma das mãos, exceto quando deva-se fazer os sinais regulamentares de braço, né, os gestos lá de redução de velocidade, né, e por aí vai, a gente vai mencionar em sinalização, ou acionar equipamentos e acessórios do veículo, né? Utilizando-se de fones de ouvido conectados à aparelhagem sonora de telefone celular. Tudo isso vai ser infração média, R$ 130 lá. E tem uma que eu não comentei, que eu vejo a pegadinha cair bastante lá. E aí, pode dirigir de chinelo? A galera sempre fica na dúvida. Pode ou não pode dirigir de chinelo? Não, não pode dirigir de chinelo. Por quê? Porque vai estar lá no 252, no item 4 lá, usando calçado que não se firme nos pés. É infração média também. Então você não pode dirigir de chinelo porque ele não se firma nos pés. Ah, descalço pode? Sim, descalço aí você pode dirigir o veículo. O que não pode é com calçado que não se firme nos pés, porque ele pode escapar, travar o pedal, travar o acelerador, né? E outra pegadinha que cai lá é dizendo que o salto alto é proibido, né? Que é infração dirigir com salto alto. E agora, é infração ou não é dirigir de salto alto aí para as mulheres? Por incrível que pareça, não é infração, mas a gente tem que ter um bom senso, tem que compreender o que diz a lei. Às vezes a galera erra lá, né, na questão, fala, marque a alternativa que é considerada infração. Daí a pessoa coloca lá, dirigir com o braço lá de fora e dirigir de salto alto. Não, dirigir de salto alto em nenhum momento no Código de Trânsito está dizendo que é proibido. O que ele diz que é proibido dirigir, né, usando calçado que não se firme nos pés, no caso do chinelo, ou que comprometa a utilização dos pedais. Ou que comprometa a utilização dos pedais. Ele em nenhum momento citou que é o salto alto. Quem vai dizer se está comprometendo ou não é o condutor, né? Se tiver um salto razoável que consiga dirigir, beleza, ok. Claro que a pessoa tem que ter a conscientização, ela não vai pôr aquele
plataforma, aquele enorme lá que a pessoa não consegue nem andar direito, e achar que está tudo certo para dirigir, né? Aí é óbvio que vai estar comprometendo a utilização dos pedais, né? Mas reforçando que ele não cita em nenhum momento que é proibido a utilização de salto alto. Às vezes cai essa pegadinha. Quem estiver fazendo simulado online, vocês vão perceber isso lá. Beleza? Seguindo lá. A gente vai falar do passageiro. 167 vai falar do cinto de segurança. Já dou a dica aí para quando vocês forem lá no teste prático, ajuda o colega que vai estar lá na direção, né? A pessoa já está com uma pressão psicológica fazendo o teste, você aqui no banco de trás, já põe isso, já puxa o cinto lá, coloca o cinto, né? Porque a responsabilidade de colocar o cinto, né, de todos estarem com o cinto, é do motorista. Mas lá no teste, ajuda o amigo que está fazendo lá dirigindo e no sentar lá no carro você já puxa o cinto, né? Então, 167, vamos chegar nele ali. Deixar o condutor ou passageiro de usar cinto de segurança conforme previsto no artigo 65, infração grave, R$ 195, e o veículo vai ficar retido, né, até a colocação do cinto. Né? Então, é uma infração grave, R$ 195 estar sem cinto. No 168, ele fala do uso das cadeirinhas, né? Transportar criança em veículo automotor sem as normas de segurança especiais. Vai ser infração gravíssima, 293 lá. E o veículo vai ficar retido até que a irregularidade seja sanada. Ou seja, conseguir uma cadeirinha ou alguém lá de a pé sair com a criança. Então, basicamente isso. E o próximo vai falar... Deixa eu ver, 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor. Esse é interessante, hein? Cai bastante interpretação sobre ele. Vamos falar não somente os 5, vamos falar vários aí. Ó. Sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas. Ou seja, sem o capacete. Passageiro sem, estando, né? Passageiro sem o capacete de segurança. Né? Fazendo malabarismo, equilibrando-se em apenas uma das rodas, aquele pessoal que gosta de empinar moto. Né? E o principal ali que eu vejo cair, transportando criança menor de quantos anos? Lembra lá que era 7 anos para ir na garupa da moto, hoje é 10, né? Alterou essa lei. Então, transportando criança menor de 10 anos de idade. Ou, né? Que não tenha as circunstâncias de cuidar da própria segurança, porque às vezes a criança pode ter mais de 10 anos, mas não tem condição. Né? Então lembra lá que a idade mínima para ir na garupa da moto é 10 anos. Infração, tudo isso que a gente mencionou, é infração gravíssima, R$ 293. O veículo fica retido, né, até a regularização, né, e em algo ali, né, que possa dessas situações ali. E o principal, olha, suspensão do direito de dirigir. A pessoa vai ter suspensão da CNH se ela for pego fazendo alguma dessas questões. Seja sem capacete, empinando, né? Ou até mesmo criança menor de 10 anos na garupa. Infração gravíssima, 293. E suspensão do direito de dirigir. E fechou aí, pessoal, a parte de leitura aí. Os slides se baseiam em artigos, mas eu vou focar aí, ser mais dinâmico daqui para frente. Então, reforçando, animais e objetos entre as pernas do lado esquerdo e nas partes externas, partes do corpo para o lado de fora, calçados que não se firmem nos pés ou que comprometam a utilização dos pedais. Tudo isso vai ser infração média, já vi cair essa pergunta lá na prova. Responsabilidades, agora acaba se tornando mais dinâmico aí. Respeito é assim, os maiores cuidam dos mais frágeis, nas ruas cabem todos. Né? Deveria ser assim, né? O caminhão cuidar do carro, o carro da moto, a moto do ciclista, o ciclista do pedestre. Na prática é bem assim, né? Se a gente for ver, não, né? No trânsito acaba sendo aquela loucura que é, né, no dia a dia. Mas cabe a gente que está passando por uma teoria e tirando a habilitação aí,
seguir aí, ter o respeito com os outros lá no trânsito, né? Lembra lá, o maior cuida dos mais frágeis. Circulação. Agora tem todos os artigos, quem quiser ler lá, eu mandei em PDF o código de trânsito, né? Lá no grupo. Mas eu vou focar em ser mais dinâmico agora. Circulação ocorre pelo lado direito da via. Então imagine lá, você dirigindo o carro vermelho, você vai estar do lado direito, né, da via. Se você estiver dirigindo esse carro azul, né, meio verde piscina, vamos falar que é azul, você vai estar também à direita da via, né? Então você vai estar à direita sempre. Ah, num local onde não tem a sinalização, não tem pintura, numa estrada de chão, você sempre vai se portar para o lado direito. Aí que entra o caso da mão francesa. Em alguns locais, em alguns condomínios fechados, a gente encontra a mão inglesa, que daí é aquela invertida, né? Tem um condomínio próximo aí da gente que tem, e até a hora que você entra a primeira vez dirigindo, você se confunde, porque ele é ao contrário, né? Você acaba transitando lá pelo lado esquerdo. Mas no Brasil, o comum, no dia a dia, nas ruas, é sempre estar lá pelo lado direito, né? Uma via em si, né, com várias faixas, né, no mesmo sentido. Vamos imaginar como se fosse uma rodovia aqui em cima, né? A faixa da direita, ó, pode ver que são 3 faixas no mesmo sentido. Aqui embaixo a mesma coisa. Vamos ver aqui em cima. A faixa da direita vai ser sempre para o caminhão e para os veículos mais pesados e mais lentos. E a faixa da esquerda vai ser sempre para os veículos mais rápidos, né? Vamos dizer que você está dirigindo esse carro amarelo aqui e vem um caminhão. O caminhão não, né? O caminhão tem que estar lá na direita. Vem um carro, lá uma caminhonete e cola na tua traseira, dando sinal de luz, dando seta para você sair da frente. Só que o limite é 100 km por hora. E você já está na tampa ali, você já está no 100. Né? E agora, o que você faz? Então, atitudes que não cabem lá no trânsito, que a gente não pode fazer. O que a gente acaba vendo, né? A pessoa pensar, não, eu já estou no limite, estou nos 100 km por hora, a pessoa que está com pressa atrás de mim, ela que espere. Não, porque daí você vai estar cometendo infração, você vai estar obstruindo a passagem, obstruindo o caminho. Aí pode entrar como infração. Então você tem que ligar a seta, ver que dá o espaço, você muda de faixa e deixa lá o apressadinho ser feliz. Aí em seguida, se você quiser retornar a faixa, ok. Outra atitude que também não cabe, né? A pessoa colar aqui na traseira, você estar dirigindo, daí a pessoa dá o sinal de luz para você sair da frente e você dá uma reduzida e pisa fundo no acelerador. E fala, né? Tá querendo passar, me passar? Vamos ver se consegue. Isso acaba acontecendo na prática. Isso é errado, não pode. Porque aí você vai estar cometendo infração de excesso de velocidade, além da infração ali de disputa de corrida. Só a infração, a gente vai falar, né, sobre ela lá mais para frente. A disputa de corrida ali, se realmente for pego numa fiscalização, vai lá para a infração gravíssima, né, R$ 293 vezes 10, que vai dar 2.900 e pouco, R$ 3.000 por disputar corrida. Então, o certo é você ligar a seta, sair da frente e deixa o apressado lá ser feliz. Ah, mas ele está acima da velocidade. Deixa ele lá. O que a legislação compreende? Que esse carro que estava com pressa, que estava acima da velocidade, possivelmente ele estava transportando uma pessoa lá em trabalho de parto, alguém ferido, né, alguém machucado e por aí vai. Mas, na prática, a gente sabe que geralmente é o apressadinho mesmo. Então, por poder se tratar de uma pessoa ferida, machucada, por isso que você tem que dar sempre, deixar o veículo passar lá. Então, a faixa da esquerda é sempre para maior velocidade e a da direita, né, para os caminhões, carros mais lentos, veículos mais lentos e mais pesados. Distância. Lá em direção defensiva a gente vai reforçar outras distâncias, mas as principais aqui, né? Distância frontal, distância de segmento, né? E distância de segurança, vamos falar assim, é a mesma, né? A distância do teu veículo, do veículo da frente, que permite uma manobra segura. Distância lateral, é a distância lateral do teu veículo com o outro. E a distância de bordo é a distância do teu veículo da borda da pista, né? Ou seja, bordo é a lateralzinha aqui. Vai ter algumas outras distâncias que a gente vai falar, né? Distância de reação, distância de frenagem, distância de parada, que a gente vê lá
em direção defensiva. Dando uma pinceladinha rápida aí, né? Lembra lá, distância de segurança, distância de segmento, distância frontal é aquela do teu veículo, do veículo da frente, que permite uma manobra segura. Distância de reação, é como já diz o nome, reação. O veículo da frente freou, você tem uma reação, ou seja, tirar o pé do acelerador e pôr no freio. Essa foi a distância de reação, o tempo que você percorreu ao tirar o pé do acelerador e querer pisar no freio, né? Distância de frenagem é a partir do momento que você pisou no freio, como já diz o nome, frenagem. Distância, o que você percorreu desde que você pisou no freio até a parada total do veículo. Distância de frenagem. E a distância de parada é tudo, desde que você viu uma situação, resolveu tirar o pé do acelerador, resolveu pisar no freio, o carro freou e ainda parou com uma distância segura do veículo da frente. Aí essa vai ser a distância de parada. Cai interpretações sobre isso, a gente vai dar uma reforçada lá em direção defensiva. Preferência em interseções. E aí, né? Como que funciona? Em cruzamentos não sinalizados. Em rodovias. Vamos falar que aqui onde está o caminhãozinho é uma rodovia. E aqui uma estradinha. De quem que vai ser a preferência? A preferência vai ser de quem está pela rodovia. Grava esse nome, ó, rodovia. Então, a preferência no cruzamento não sinalizado, entre, digamos, uma estrada e uma rodovia, é de quem está circulando pela rodovia. Na rotatória, a preferência vai ser de quem já está transitando na rotatória. Então, por exemplo, se você estiver dirigindo o carro vermelho, você tem que parar aqui e esperar quem está lá na rotatória fazer a manobra para daí você ir. Então, na rotatória, quem já está fazendo a manobra. E essa que confunde. E agora, quem que tem a preferência? O veículo azul ou o azulzinho? Não tem pare para nenhum dos dois. Geralmente, na prática, se acontece um acidente, assim, um cruzamento não sinalizado, geralmente um fica com seu dano e acabou. Mas não, existe o errado na história. Mas como assim, se não tem placa de pare para ninguém? Como que tem o errado? Aí que vem o termo à direita, às vezes cai perguntas sobre isso lá. A preferência num cruzamento não sinalizado vai ser de quem se aproxima à direita do condutor. Como assim? Você está dirigindo o carro vermelho, você é o condutor. O carro azul vem à sua direita, então a preferência é dele. Se você estiver dirigindo o carro azul, o carro vermelho vem à sua esquerda, né? Então não vai ser do vermelho a preferência. A preferência é de quem se aproxima à direita do condutor. Tem uma forma um pouquinho mais fácil. Vamos interpretar aqui. Eu sempre falo a forma do reloginho. Então imagine um relógio, né, de ponteiro, né, em sentido anti-horário, ou seja, para trás lá, né? Então imagine ele no sentido anti-horário. Opa, não tem nenhum carro aqui, passou aqui, opa, não tem nenhum carro, opa, chegou aqui no vermelho. Opa, então cheguei aqui, tem um carro. Depois desse carro, será que tem mais um? Opa, fui lá. Opa, não, tem mais um aqui, então não é o vermelho que vai. Então depois desse, será que tem mais um? Opa, foi lá. Não, não tem. Então é o último que vai. Então é uma forma mais fácil de interpretar. Imagina um relógio no sentido anti-horário. Chegou no último, é o último que vai. Conseguiram compreender lá? Na prática, é confuso. Na prática, geralmente, vai ser aquele um dando gesto para o outro, opa, vai você lá primeiro, né? Mas isso é perigoso, a gente vai falar lá mais para frente. Então, preferência em cruzamentos não sinalizados, né? Vai ser de quem está transitando na rodovia, de quem já está na rotatória e à direita, quem se aproxima à direita do condutor. Lembra do reloginho? Aí que é uma questão que cai no Detran e muita gente erra. Um semáforo passa a piscar lá, amarelo intermitente a partir de tal hora, tal, e dois veículos se aproximam lá, né? Um automóvel em uma rua e o ônibus numa avenida. De quem é a preferência? A pessoa sempre marca do ônibus, porque ele está na avenida. Lembra do termo que eu falei? Rodovia? Né? Na questão ele fala avenida. Ele não mencionou rodovia. Né? Aí a pessoa marca que é o ônibus e acaba queimando a questão. Né?
Então, quem vai ser a preferência aqui? Vai ser do automóvel. Por quê? Porque ele se aproxima à direita do condutor do ônibus, né? Ou faz lá o reloginho no sentido anti-horário. Opa, tem o ônibus, depois do ônibus tem o carro. Ah, depois do carro não tem mais ninguém. Então, quem que vai? É o carro. Fica esperto que essa questão cai com frequência lá. Lembra do reloginho no sentido anti-horário. Na prática, é claro que você não vai querer se atravessar com o teu carro na frente do ônibus vindo numa avenida, né? Mas vamos dizer assim, que não tem sinalização aqui e o carro foi e o ônibus bateu e não tem pare para nenhum dos dois, quem vai estar errado aí vai ser o ônibus, né? Então, às vezes acaba acontecendo aí acidentes, um ficando com prejuízo do outro, ou às vezes até o outro arcando, sendo que há um errado na história, né? Então, lembra lá que a preferência é sempre de quem se aproxima à direita do condutor. Ou, reforçando, reloginho no sentido anti-horário. Chegou no último, é ele que vai. Aí, é permitido circular, né, em passeios, calçadas e acostamentos? Né? Sim, desde que seja para acessar ou sair de garagem, de imóvel ou de lote lindeiro, né? A teoria chama de lote lindeiro. O que é lote lindeiro que cai em questão lá? É um terreno, né? Uma casa ali, por aí vai. Então, é permitido circular em passeio, em calçada e acostamento, desde que seja para entrar ou sair de algum local. Agora, você andar lá em cima da calçada, não, aí é infração. Você transitar por cima da calçada vai entrar como infração gravíssima, vezes 3, dá R$ 880 de infração, né? Você transitar lá em cima da calçada. Eu sempre dou um exemplo rápido, né? Eu vejo próximo à autoescola, né, tem uma agência dos Correios, e o motociclista lá, né, o funcionário do correio, né, em si, desde que ele esteja a trabalho, ele pode subir na calçada lá e entregar a carta, né? A gente já vai reforçar isso, né, daqui um pouquinho. Porém, eu vejo muitas vezes quando o semáforo fecha e tem aquele trânsito imenso na via, os funcionários vindo pela calçada para adiantar e cortar o caminho e já entrar na agência. Ou seja, se houvesse uma fiscalização efetiva, esse funcionário teria transitado em cima da calçada para querer cortar caminho. Ou seja, estaria levando uma infração gravíssima vezes 3, que dá 880 pila lá. Só para comentar e reforçar, né, que é infração transitar. Né? Você só pode acessar ou sair de imóvel. E agora, de quem que é a preferência? Aí o pessoal sempre responde, é da ambulância. Aí eu digo, não, é do carro. Não, mas a ambulância tem preferência. Não, a preferência, né, é do carro. Por quê? Aí que a gente vai ver dois termos que confundem, preferência ou prioridade. E aí, qual que é a diferença, né, entre os termos? Preferência decorre, né, de uma regra específica, ou seja, de quem vem à direita do condutor, ou o reloginho, mais fácil lá, como digo. Se a gente for ver, quem vem à direita é o carro azul, então a preferência é dele, né? Então, no cruzamento não sinalizado. Enquanto, né, a prioridade decorre de uma situação ou circunstância. Prioridade decorre de uma situação ou circunstância. Então, a partir do momento que a ambulância passa, né, a estar com sinal sonoro, né, ligado e as luzes vermelhas lá intermitente, aí ela passa a ter prioridade sobre esse cruzamento, né, prioridade sobre o outro veículo. Então, fica esperto nessa pegadinha, preferência e prioridade. A preferência é do carro azul, a prioridade, se a ambulância estiver ligada lá, vai ser ligada no sentido com o sinal sonoro e luminoso, aí a prioridade vai ser dela. E aí, quem que vai primeiro? Aí, de quem que é a preferência? Se a gente for ver, vai ficar um relógio infinito, né? Não tem pare para ninguém aqui. Aqui que vai entrar lá, opa, vai você lá primeiro, vai você lá primeiro. Só que muito cuidado, que isso é perigoso, a gente vai falar mais para frente. Agora, se eu perguntar de quem é a prioridade, né? Se tiver com as luzes ligadas e o sinal sonoro, então a prioridade passa a ser da ambulância. Então, primeiro lá vai a ambulância. E agora, a ambulância passou lá. De quem que é
né, a preferência agora. Aí confunde a cabeça da galera, né? E realmente é um pouquinho confuso. Mas lembra lá do reloginho no sentido anti-horário? Faz o relógio no sentido anti-horário, foi, opa, tenho um aqui, opa, tenho dois aqui, opa, tenho três aqui. Chegou no último, não tem mais nenhum, é o último que vai. Então a preferência aqui vai ser do 3. Depois, de quem que é? Lembra lá o reloginho? Do 2. E depois do 1. Né? Então lembra lá do relógio no sentido anti-horário. Né? Então vai o 3 primeiro, depois o 2 e depois o 1. Na prática, é raro quem saiba essa regra e quem tenha o conhecimento dessa regra. Pode cair questões, como eu falei, né, daquela do ônibus lá, né? Prioridade. Né? Então, lá no 29 ele vai falar que veículos precedidos de batedores têm prioridade sobre cruzamentos, né? Tem prioridade de passagem. Como assim? O que seria essa prioridade de passagem? Batedor é essas motos aqui, né? Então, essas motos que vão escoltando lá, né? Elas, o veículo, né, que ela estiver escoltando, eles vão ter prioridade de passagem. Aí no 189, ele vai mencionar sobre você não dar, né? Se você não respeitar, digamos que você está nesse carro verde, a galera lá, os batedores, pedem para você parar e você fala, não, eu não vou parar. E você passa por trás da moto aqui e fura ali, né? O que vai entrar? Vai estar ali no artigo 189. Deixa eu chegar aqui. 189. Vai ser lá, deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro de incêndio, salvamento, de polícia, de operação, fiscalização, e por aí vai, né? Que é bem longo esse artigo. Tudo isso, né, vai ser infração gravíssima, ou seja, se você não dar, né, a passagem. Gravíssima, que vai dar 7 pontos, R$ 293 lá. E o 190, essa eu garanto que todos vocês já viram alguém cometendo essa infração. Seguir veículo em serviço de urgência, estando esse com prioridade de passagem, devidamente identificada pelo dispositivo lá de alarme e iluminação vermelha intermitente. Aí é uma infração grave, R$ 195. Né? Sobre pontuação, a gente foca depois, né, na aula de infrações, né, que é 3, 4, 5 e 7 pontos. Né? Leve, média, grave e gravíssima. Né? A gente vai reforçar sobre isso depois. No caso ali, garanto que todos vocês já viram, né, uma cena dessa. A ambulância vir lá com um sinal sonoro, ter prioridade de passagem no cruzamento e ter lá aquele cara espertão e passar atrás da ambulância. Né, ir lá e passar junto com ela. O que ele cometeu? Uma infração grave. Ele seguiu o veículo, né, com urgência, estando devidamente sinalizado. Então ele poderia estar levando uma multa de R$ 195 ali. E o pior, às vezes acontece isso no semáforo. O semáforo está vermelho, vem uma ambulância, a ambulância sinalizada tem prioridade. Né? E o cara ainda passa junto com a ambulância, ou seja, 2 infrações. Gravíssima por furar o semáforo e grave por seguir veículo com urgência, né? De urgência. Seguindo lá, prioridade. Né? Então ele vai falar lá no 29 que veículo estacionado, né? Veículo, né, de serviço de utilidade pública, né, e por aí vai, ele vai ter prioridade de estacionamento, desde que sinalizado. Vamos ver um vídeo aqui, pessoal, peço que vocês prestem atenção. O que aconteceu? Como foi o acidente, o que aconteceu e qual foi a penalidade que o motorista do caminhão levou lá. Deixa eu abrir aqui. O motorista de um guincho estacionado. O motorista de um guincho estacionado na contramão foi indiciado pela morte de um motociclista que bateu contra o caminhão dele. Vamos falar novamente então com o Alberto De Angeli, é ele que traz as informações para a gente. Oi, Alberto, qual é a conclusão então dessa investigação? Bom dia para você. Oi, Cláudia, bom dia para você, para a Polícia Civil, para o delegado de trânsito. O motorista do guincho foi responsável pelo acidente
porque não teria sinalizado de forma correta o local da colisão e porque o guincho estava parado na contramão. Esse acidente foi no dia 10 de junho, no trecho da BR-369 que corta Londrina. O acidente foi por volta das 6 da manhã. O guincho tinha sido parado na contramão para retirar um carro que estava sobre um canteiro da rodovia. Só que nisso veio uma moto no sentido correto, não percebeu o guincho e bateu contra esse guincho parado na contramão. A motociclista de 41 anos acabou morrendo. Agora o inquérito foi concluído e o motorista do guincho foi indiciado por homicídio culposo no trânsito, quando não há intenção de matar, mas se assume os riscos. A pena neste caso é de até 4 anos de prisão. O motorista vai responder ao procedimento em liberdade. Na época, ele disse que teria sinalizado corretamente o local, mas a polícia investigou e apontou que não havia cones, a sinalização não era correta e não havia a iluminação adequada ali para evitar esse acidente que resultou em morte no mês passado aqui em Londrina. Cláudia Soler. Obrigado, Alberto. E aí, pessoal, reforçando. O que aconteceu aí nessa situação? O caminhão, o guincho lá, ele poderia estar ali naquele lugar? Ele estava na contramão. Sim, ele poderia estar ali, porque ele estava prestando um serviço. Ele poderia estar ali desde que devidamente sinalizado. Porém, a polícia constatou que ele não estava sinalizado. O que aconteceu? Veio a mulher lá de moto e acabou batendo de frente com o caminhão. E acabou indo a óbito, né? Perdeu a vida. A galera já geralmente questiona, né? Mas como que a mulher não enxergou o caminhão? O horário do acidente foi 6 horas da manhã, bem provável que estava escuro ainda. E quem já andou, conheceu essas motinhas aí mais antigas, essa CGzinha 2003, por esses anos aí, o farol dela, não, original ali de fábrica, não ilumina quase nada na frente. Então, ela acabou não vendo o caminhão e bateu de frente e perdendo a vida. Porém, qual foi a pena que o motorista do caminhão levou lá? Né? Ele acabou cometendo um homicídio lá, onde não haveria intenção de matar. E o que a galera pergunta, mas por que ele, como que foi a pena dele? Como que ele iria cumprir em primeira situação ali, né? Ele iria cumprir em liberdade. Aí a galera sempre questiona, mas como assim? Ele estacionou no lugar errado, na contramão, não sinalizou, né? A vítima perdeu a vida e ele vai cumprir, né? Ele vai pagar aquela pena em liberdade? Como assim? Aí que entra o que a gente vai falar lá em Primeiros Socorros, do artigo 301. O porquê que seria em liberdade? Porque ele ficou no local e prestou o devido socorro. Aí que eu sempre falo, né? Por mais errado que você esteja num acidente, o mais correto é você ficar no local. A gente vai reforçar isso em Primeiros Socorros lá. Então, ali no 301, ele vai mencionar: ao condutor de veículo nos casos de acidentes de trânsito que resulte vítima, que foi o caso do caminhão ali, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança se prestar o pronto integral socorro àquela. Ou seja, não vai ser preso, né? Em primeira situação ali, né? E nem será exigido fiança se você prestar o socorro. Então foi isso que aconteceu. Ele ligou para a polícia, ligou para o socorrista, tal, e ficou no local a todo momento, né? Então o veículo teria prioridade de estacionamento desde que devidamente sinalizado. Aí nesse caso entra os veículos aí que mexem no poste de energia, né? De internet, por aí vai. Aí a galera sempre pergunta, mas se a gente não pode lá, né, parar na calçada, que é infração, por que o policial lá pode parar a viatura em cima da calçada? Aí que entra a prioridade, né, de parada e estacionamento. Aí vai estar lá no artigo 29. Mencionando rapidinho só para reforçar, e às vezes cai a interpretação dele lá. Então tá lá. Os veículos destinados a socorro de incêndio, salvamento, de polícia, os de fiscalização, de operação de trânsito, as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições. Aí dá para parar aí, né? Que daí é bem longo.
Então, resumindo, o veículo da polícia, tal, entre outros, ele pode estar lá, sim, em cima da calçada, porque ele vai ter prioridade, né? Fora isso, se ele estiver em serviço de urgência, né? Fora isso, ele tem que respeitar as leis normalmente, né? Ele só vai ter prioridade, né, se tiver em função, né? Se ele tiver a trabalho, né? Se tiver uma urgência ali. Fora isso, ele tem que seguir as leis. E tem uma pegadinha numa atividade que vocês vão fazer. Eu quero ver quem que vai acertar essa questão aí. Vamos ver quem descobre lá. E finalizando aí, então, importante, preferência, né? Rodovia, quem está transitando na rodovia, lembra desse nome, rodovia, e rotatória, quem está pela rotatória, né? Quem já está transitando na rotatória. E à direita, em cruzamentos não sinalizados, né? Então, a preferência vai ser de quem se aproxima à direita do condutor. Lembra do reloginho no sentido anti-horário. E prioridade, né? Então, vai ser batedores, serviços de utilidade pública, socorro de incêndio, salvamento, polícia, fiscalização, operação de trânsito, ambulância e por aí vai, né? Dá para a gente parar por aqui e daí na próxima aula a gente segue aí falando sobre ultrapassagens e outras coisas mais aí. Então vamos parar por aqui mesmo. Então lembra a diferença lá de preferência e prioridade, beleza?